Fala pessoal, beleza? Algumas semanas ou alguns meses, né? Eu postei um vídeo aqui no canal lendo um conto medieval do século XIII, presente nessa coleção aqui, editada pelo Hermann Hesse, né? O livro se chama Histórias Medievais, ele traz histórias medievais mesmo, traduzidas, né, de diversas fontes, na verdade duas principais. E o conto que a gente leu da última vez foi um conto sobre um clérigo versado nas artes ocultas, que confronta uns hereges numa vila e tal. E eu queria trazer mais um conto desse livro, né? Porque parece que vocês acharam interessante a proposta do vídeo, eu achei interessante também de fazer. E queria trazer agora um outro conto de uma outra coleção chamada Gesta Romanorum, né? A última coleção o texto que a gente leu da última vez era de uma coleção de histórias chamada Diálogos Miraculorum. Então esse é de outra coleção, é muito famosa também, muito lida na Idade Média, e o conto especificamente que eu queria ler chama-se A Mulher Infiel. Apesar do título, é um conto que não é assim tanto sobre infidelidade conjugal, tem esse tema de fundo, né? Mas eu acho que o mais interessante sobre ele é o que ele traz sobre magia, mais uma vez, né? É que acontece meio que um duelo de magos à distância durante esse conto. Então, dessa vez eu vou ler o conto de forma corrida, sem muitos comentários, e depois eu vou fazer alguns comentários sobre o conteúdo do conto e sobre algumas ideias presentes aqui, principalmente algumas técnicas mágicas que aparecem aqui nesse conto. E ele começa dizendo o seguinte: certa vez existiu um imperador chamado Tito, em cujo império vivia um nobre cavaleiro, que era muito dedicado a Deus e tinha uma bela esposa, que lhe era seguidamente infiel e não queria parar com sua infidelidade. Então aqui o conto se passa aparentemente no Império Romano, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso depois na parte dos comentários. Vendo isso, o cavaleiro entristeceu-se no seu coração e pensou em visitar o Santo Sepulcro e disse à sua mulher: minha querida, quero ir à Terra Santa e entrego-vos vossa própria honra para que cuideis dela. Então ele sai numa peregrinação, guardem isso, que a gente vai comentar isso também. Mas quando ele atravessara o mar, a dama apaixonou-se por um clérigo muito experimentado na magia negra e dormiu com ele. Uma vez estavam deitados juntos e a dama lhe disse: se fores capaz de conseguir uma única coisa para mim, eu poderia ser a tua esposa. E ele, o clérigo, respondeu: mas o que é que desejas? Se for algo que eu souber fazer, estou à tua disposição. Ela então disse ao clérigo: meu marido foi à Terra Santa e não me ama muito. Se o pudesses matar por alguma arte especial, terias tudo o que me pertence. O clérigo então respondeu: quero fazer a tua vontade, mas só com a condição de que me aceites como marido. A condição meio estranha, porque ela começa a proposta dizendo que é exatamente isso que ela pretende, né? Mas beleza. E ela respondeu: dou-te a minha palavra. O clérigo fez então uma figura, né, um boneco com o nome do cavaleiro, e pendurou essa figura diante dos seus próprios olhos na parede. Enquanto o cavaleiro andava numa rua na cidade de Roma, então aqui a gente já está em outra cena, né, na história, a gente abandona aqui o casal do clérigo e da mulher infiel, e agora a gente está querendo saber, né, descobrir o que está se passando com o cavaleiro lá, que saiu numa peregrinação, e o texto vai então dizer a respeito disso. Né? Enquanto o cavaleiro andava numa rua da cidade de Roma, encontrou certo mestre sábio que o fitou bem e lhe disse: meu caro, tenho algo de secreto para te dizer. E o outro, né, o marido da mulher infiel, respondeu: mestre, falai o que quereis. E o sábio disse: ainda hoje estarás morto se eu não te ajudar. Tua mulher é uma adúltera e encomendou a tua morte. Quando o cavaleiro escutou que o outro dizia era verdade sobre a sua esposa, agarrou-se a ele, acreditou nele e disse: ó caro mestre, salva minha vida e te darei uma recompensa digna. O outro, então, né, o sábio, meio misterioso que ele encontrou aqui na rua, respondeu: vou te salvar com todo gosto se fizeres o que eu te ordenar. E o cavaleiro então respondeu: estou disposto. E a partir daqui, desse ponto da história, vai começar uma espécie de duelo de magos à distância, com uma série de técnicas aqui envolvidas, então prestem bastante atenção. Então o mestre mandou preparar um banho, tirou as vestes do cavaleiro, e eu imagino que agora eles não estejam mais na rua, né? Devem estar, entraram em algum ambiente, e mandou-o entrar na água. Depois deu-lhe um espelho de metal polido na mão, atenção a isso aqui, e disse:
Olha cuidadosamente no espelho e verás coisas maravilhosas. O outro, então, o marido da mulher infiel, olhou no espelho enquanto o mestre ao lado lia um livro e lhe dizia: Conta-me o que vês. E o marido respondeu: Vejo em minha casa um clérigo fazendo uma figura de cera bem parecida comigo que pendurou na parede. Então o mestre disse: E o que estás vendo agora? E o outro respondeu: Ele acaba de pegar um arco, colocou nele uma flecha pontuda e está começando a atirar na figura. E parece que as imagens do espelho se passam meio em câmera lenta, né? Começando a atirar na figura. Então tem assim umas peculiaridades nessa experiência da visão aqui através do espelho, né? Mas o mestre então disse: Se amas tua vida, joga teu corpo na água do banho cada vez que vires uma flecha voar para a tua imagem, e fica ali até que eu te mande fazer outra coisa. Ouvindo isso e vendo que a flecha se movia, o marido escondeu o corpo inteiramente debaixo d'água, e quando fez isso, o mestre lhe disse: Põe agora a cabeça de fora e olha no espelho. Quando ele obedeceu, o outro, né, o sábio, lhe disse: O que estás vendo no espelho agora? E ele respondeu: A figura não foi atingida, mas a flecha passou do lado e o clérigo está aborrecido, né, decepcionado. Então parece que a técnica, né, de mergulhar ali na água enquanto o clérigo versado nas artes ocultas lançava uma flecha contra a sua representação de cera, funcionou como uma contramágica aqui, né, para salvar o marido. Depois o mestre disse: Olhe de novo no espelho para veres o que ele está fazendo. O outro respondeu: Está mais perto da figura e colocou uma flecha no arco para atirar nela. Então talvez ainda esse mago versado nas artes das trevas, né, não tenha percebido que ele tenha errado por outro artifício, ele acha que ele errou porque ele estava longe, então ele aproxima da figura para não ter chance de errar e atira novamente. E o outro, né, o sábio, diz: Pois se amas tua vida, faz exatamente como fizeste antes. Quando o cavaleiro viu no espelho que o clérigo retesava o arco, de novo, né, meteu todo o corpo na água e depois o mestre disse: Olha agora então como estão as coisas. E quando ele fez isso, disse ao mestre, né, ao sábio: O clérigo está muito triste por não ter atingido a figura e está dizendo à minha mulher: Se a imagem não for atingida na terceira vez, pagarei com a minha vida. Então tem uma espécie de efeito colateral aqui, essa mágica, né? E o cavaleiro continua dizendo ao mestre: Está agora aproximando-se mais da figura e parece-me que não poderá errar dessa vez. Então ele se aproxima ainda mais da imagem de cera para atirar a terceira e decisiva flecha. E o mestre, o sábio aqui, diz ao cavaleiro: Se amas tua vida, né, pela terceira vez, trata de meteres o corpo debaixo d'água assim que o vires retesando o arco, e fica assim até que eu fale contigo. O cavaleiro olhou no espelho sem parar, e vendo o clérigo retesar o arco, meteu o corpo todo debaixo d'água, até que o mestre lhe disse: Sai depressa e olha no espelho. E quando o cavaleiro olhou lá dentro, né, dentro do espelho, riu, e o mestre perguntou: Caro amigo, diz-me por que estás rindo? E o outro, né, o cavaleiro, respondeu: Vejo claramente no espelho que o clérigo não acertou na figura, e a flecha voltou e acertou entre o pulmão e o estômago, e ele acaba de morrer. Minha mulher, porém, fez uma cova debaixo da cama e o enterrou ali. Então o mestre disse: Sai depressa da água, veste tuas roupas e pede a Deus por mim. Então a única recompensa que o sábio aqui pede é que ele inclua, né, o sábio aqui nas suas orações. O cavaleiro agradeceu-lhe, voltou para sua terra, e chegando em casa, sua mulher veio depressa ao seu encontro e recebeu-o cheio de alegria. Mas o cavaleiro disfarçou por vários dias, finalmente mandou buscar os pais da mulher e disse-lhes: Meus caros, chamei-os pela seguinte razão: aqui está sua filha, minha mulher, que me traiu, e pior ainda, tratava de me matar. Ela, a mulher, negou tudo com um juramento. O cavaleiro apresentou então todos os fatos, o comportamento do clérigo e disse: Se não acreditam em mim, venham e vejam o lugar em que o clérigo está enterrado. E levou-os aos aposentos e encontraram o cadáver do clérigo debaixo da cama. O juiz foi chamado logo e decidiu que a mulher deveria ser queimada na fogueira, e isso aconteceu, e as cinzas do seu corpo foram espalhadas no ar. Mas depois o cavaleiro tomou como esposa uma bela virgem, teve filhos com ela
e terminou seus dias em paz. Fim. Então esse conto ele é riquíssimo aqui em termos de imaginário medieval, né? Tem várias características muito interessantes aqui. E para começar do começo do conto, né? A primeira coisa a destacar é que o conto se passa supostamente no Império Romano, nos tempos do imperador Tito, né? Isso revela assim um fascínio pela antiguidade, pela Roma antiga, presente durante o período medieval, né? Geralmente se atribui isso ao Renascimento, mas isso estava presente também durante todo o período medieval. E essa história é um exemplo disso, né? Porque ela situa uma história que não tem nada a ver com Roma e com o Império Romano, lá no Império Romano, só para aumentar o caráter de fascínio, de fantástico, né? E por que que isso não poderia se passar no Império Romano? Ainda mais nos tempos do Imperador Tito, que seria no século I, né? Porque esse cavaleiro é um homem muito dedicado a Deus, o que não era muito comum, em termos assim, o cristianismo não era uma religião, uma tradição muito expressiva no século I, né, em Roma, mas beleza, ele poderia ser um cristão? Ok. Só que aí ele vai visitar o Santo Sepulcro, né, que é um ponto de peregrinação entre cristãos, só depois de Constantino, né, só depois que a mãe de Constantino define, né, vários pontos de peregrinação, como a Santa Cruz, o Santo Sepulcro, que são lugares que, na verdade, não se sabe exatamente se correspondem aos lugares das histórias do Novo Testamento, né? São mais pontos assim definidos a partir de critérios ali não muito arqueológicos, né? E além disso, essa questão de peregrinações à Terra Santa, né, a Jerusalém, é algo que tem muito mais a ver com o contexto aqui de cruzadas e pós-cruzadas aqui, relacionado ao século XIII, é muito mais do que ao século I, né, em que os cristãos, ao que se sabe, não faziam peregrinação a lugar nenhum, né, só para fugir, talvez, de perseguições eventuais. Um segundo ponto interessante aqui também é a questão do clérigo versado em magia negra, né? A gente viu no outro conto que eu li aqui no canal que existia essa figura, né? Um clérigo versado em magia negra, e é uma figura muito presente nesses contos, né? Tem várias outras histórias aqui em que eles aparecem também. Então, essa relação dos clérigos com necromancia, com as chamadas artes ocultas, com as tradições mágicas antigas, é algo que é bastante frequente. Tem até um livro clássico, né, sobre magia na Idade Média que trata bastante desse assunto. Vou até colocar ele na descrição aí do vídeo. E uma terceira, né, terceira e quarta e talvez quinta coisas interessantes aqui do conto são essas partes do duelo de magia à distância, né? Então, a primeira coisa interessante é essa figura de cera que o clérigo versado em magia negra produz para tentar matar o cavaleiro à distância, né? Apesar da gente relacionar isso muitas vezes com o voodoo, né? Boneco de voodoo, talvez seja uma coisa parecida com isso no nosso imaginário assim atual, essa questão de bonecos substitutivos, né? Representativos das pessoas e que podem, caso afetados, afetar a pessoa que eles representam, é algo que consta em diversos textos e arqueologicamente, na Grécia mesmo antiga, em várias regiões ali da Europa na antiguidade, né? E no período medieval, como a gente vê nesse conto. O termo, inclusive, para isso em grego era kolossos, né? Ou kolossoi, no plural, que significa representação. Tem até o Colosso de Rhodes, né? Que é uma representação do deus Hélios, muito conhecido, né? Uma das sete maravilhas do mundo antigo, que no caso é uma representação muito grande, né? Daí talvez a gente tire o nosso termo colossal para se referir a coisas grandes. Mas a palavra colosso em grego não denota tamanho, né? É simplesmente uma representação. Então existe essa ideia de criar figuras parecidas com o que se quer afetar e tentar afetar essa figura indiretamente, afetar a pessoa, né, indiretamente afetando a figura que ela representa. E aí entra também, do outro lado, as armas, digamos assim, de contra-mágica do sábio da cidade de Roma, que ajuda o cavaleiro, né? Primeiro, o espelho polido, que o cavaleiro toma nas mãos, que é uma técnica também muito conhecida nesses textos medievais, chama scrying em inglês, e eu acho que não tem um nome próprio para isso em português, mas é o uso de superfícies reflexivas do tipo espelhos ou poças d'água, né, bacias de água reflexivas, ou então um metal muito polido, bolas de cristal também, é um exemplo bem característico dessa técnica, que seria uma forma de tentar ver outros planos ou outras dimensões ou lugares distantes utilizando esses espelhos, né? Tem até um filósofo muito importante medieval chamado Roger Bacon que registra essa técnica de magia nos seus livros como uma possível técnica que as pessoas deveriam estudar e desenvolver
para poder combater o anticristo no fim dos tempos, né? Uma das várias armas que o Roger Bacon levanta ali como tendo um alto potencial para derrotar o anticristo, né? Algumas outras armas seriam a pólvora, por exemplo, que ele havia descoberto ali a partir de receitas, provavelmente de comerciantes ou mercenários vindos da China, né? O primeiro vídeo desse canal, inclusive, foi sobre o Roger Bacon. É um vídeo tecnicamente bem ruim, mas quem tiver interesse, confira lá depois. E além dessa técnica, né, do uso de superfícies reflexivas, o sábio lá de Roma usa também banhos, né, como técnicas de contramágica. Isso até hoje no imaginário popular assim é bem comum. Banho de sal grosso, banho de alguma erva, né? Banhos sempre aparecem, é muito comum na tradição assim ocidental, antiga, e até em outras culturas também, como tendo esse simbolismo de purificação, né? A água em geral tendo esse simbolismo de purificação, de proteção. Isso remete até a uma história também que está presente no Novo Testamento, né, no Evangelho de João, quando fala do tanque de Betesda, que era uma história muito popular na Idade Média, que é um tanque que o primeiro que entrasse no tanque depois que um anjo agitasse as águas, ficaria curado de qualquer moléstia, né, de qualquer enfermidade. Então era uma história muito popular e entra, de certa forma, na tradição mágica também, dando uma legitimidade bíblica, né, cristã a esse uso de banhos com função de contramágica. E por fim, outra coisa que chama a atenção também nesse conto, lá no final, é o fato da mulher ser queimada na fogueira, né? A gente está muito acostumado a essa ideia de queimar na fogueira, como referindo a hereges, né? Pessoas que, segundo a concepção ali dos chamados ortodoxos, contrariava a compreensão correta ou as práticas corretas definidas pela igreja, que as pessoas eram queimadas na fogueira, né? De fato, há muita documentação que mostra pessoas sendo queimadas na fogueira por esse motivo. Mas queimar na fogueira poderia ser também simplesmente uma aplicação de uma pena muito, simplesmente não, né? Mas a aplicação de uma pena muito dura, porque o enterro digno, né, era muito importante nessa cultura, como é de certa forma até hoje, né? Cada vez menos, porque a cremação, por exemplo, é uma coisa que muitas pessoas preferem hoje, mas muitas pessoas ainda têm essa ideia do enterro como algo muito importante, a preservação em algum grau do corpo físico, né? E como a partir do momento que você tem o corpo presente em algum lugar, as pessoas também podem ir se deslocar até esse lugar e fazer orações para você, que podem te ajudar de alguma forma no pós-morte, né? A partir da crença, por exemplo, no efeito das orações para as almas no purgatório e coisas do tipo, né? E até no inferno, o efeito das orações para ajudar um pouco a atenuar as penas do inferno. Isso aparece em outro conto que provavelmente eu vou ler aqui no canal também. Mas enfim, a gente não sabe se essa mulher queimou na fogueira por associação com o clérigo versado em artes ocultas, né? Então como uma espécie de aplicação dessa pena relacionada a algum tipo de heresia ou de conduta diabólica, ou se é simplesmente a aplicação de uma pena, a escolha de uma pena mais brutal, que é essa pena de aniquilar completamente o corpo físico, espalhá-lo no ar, né, que fala, inclusive, as suas cinzas, faz questão de dizer, né, as cinzas do seu corpo foram espalhadas no ar, de forma que não sobra nada, nem a memória física e nem a possibilidade de visitar essa mulher e orar por ela ou alguma coisa do tipo, né? Mas enfim, esses são alguns comentários do conto. Se vocês perceberam outras coisas também nesse conto, outras mensagens maiores de fundo, né? Ou outros detalhes, deixe aí na seção de comentários. E digam também se vocês acham mais interessante que eu li o conto assim, né? Lendo ele mais direto, e faça os comentários no final, ou vou intercalando como eu fiz na primeira. Se você não viu, inclusive, o vídeo da primeira leitura de conto medieval aqui no canal, recomendo vocês assistirem se gostaram desse. Mas para esse vídeo é isso então, e vejo vocês aí nos próximos. Valeu!